Por que é que você deixa sempre o melhor para os outros e fica simplesmente com o que sobra? É blusa nova que você guarda e nunca usa. É prato que só sai do armário quando tem visita. É carinho, esforço, dedicação sempre para fora, nunca para você. E aí quando chega a sua vez, você aceita qualquer coisa. E a verdade é que muita gente aqui, inclusive me ouvindo e acompanhando esse podcast, não tá achando que merece o melhor. Não porque é humilde, mas porque a vida inteira aprendeu a se colocar em último lugar. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre por que você acha que merece tão pouco e principalmente como quebrar este padrão. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, mas também de uma forma muito realista. Meu nome é Andréia Chociai e você tá dando bobeira se não estiver lá no meu Instagram e TikTok, @AndréaChociai, porque tem vídeo muito legal que também vai te ajudar nesse processo de autoconhecimento. E se você está me acompanhando pelo YouTube, tem um sininho aqui do lado, aproveita, é muito importante pra gente, se inscreva no canal. Antes de mais nada, vocês vão ter que desculpar. Por quê? Porque eu não tô com vocês vão ver que talvez o microfone esteja um pouquinho diferente. Final de ano, né? Tudo começa a quebrar, tudo começa a dar pau, assim, e eu tive que apelar para o meu de lapela. Então, talvez não tenha a qualidade do que eu estava utilizando, mas vamos focar na mensagem aqui, nos ruidinhos, tá? Nem quando as minhas cachorras estão conversando entre elas aqui, dando alguns latidinhos. Mas eu não podia ficar sem deixar de gravar este episódio. Por quê? Eu já falei sobre isso, não é um tema novo, mas já tem um tempinho. E me veio à memória novamente numa conversa entre amigos. E aí eu falei assim, não, tá, tô precisando atualizar este tema, porque tem tamanquetes e tamanquetos novos por aqui, e talvez ainda não tenha dado conta de maratonar tudo que a gente tem de episódio. Afinal de contas, né, meus amores, estamos em qual aqui? 230 episódios, tá, querido? Com 2 anos de existência, 230 episódios. Mas eu tava numa roda de amigos e a gente, enfim, tava falando coisas do casamento, enfim. E aqui vou citar Michael, né? Michael é meu bode expiatório. Tava ali conversando com o Michael e tudo mais. E a gente tava falando sobre o casamento e eu falando, falei, cara, no meu casamento, as coisas são bem assim. A gente tem os papéis em alguns pontos muito trocados. O que eu não tenho de vaidade, sabe, de ficar me arrumando, de ficar me emperequetando, de ficar me enchendo de coisa, apesar que hoje, nossa, eu tô cheia aqui dos balangandãzinhos, mas é que eu ganhei esse aqui, eu gostei tanto assim. E aí achei minha aliança que estava perdida também. Mas eu não sou essa pessoa, assim. Eu gosto de roupa básica, eu gosto de roupa lisa, eu não gosto de estampa, eu não gosto de muita cor. Eu não sou a pessoa, assim, que super me monto na maquiagem, é aquele corretivo rímel básico, cabelo. A maioria das vezes, esse manto aqui, ele está amarrado. Já o senhor, meu marido, Maicon, uma perua. Uma perua. Maicon gosta da cor, Maicon gosta de fluorescente, Maicon gosta da estampa, ele gosta assim, ele quer chegar, ele quer ser o evento quando ele quer ser visto. Maicon gasta horrores na barba dele, porque lá no Instagram vocês já devem ter visto, é um senhor barbudo. Cremes naquela barba, todo santo dia, todo momento. Que ele entrou em casa, ele vai sair. Ele tem a escova elétrica, que ele faz a escova na barba dele, enfim. E é o cara que passa remédio tentando evitar o inevitável. O cabelinho dele tá aquele cabelo piscina, né? Tá cheio, mas dá pra ver o fundo, coitadinho. As duas entradinhas aqui parece motel, né? Sabe? Entrada e saída. Tadinho, não tem o que fazer. Vai ter que ir pro peruqueiro fazer o implante. E então a gente tem isso muito trocado. E a gente sempre, em alguns momentos, a gente fala assim: André é o homem da relação, o Michael é a mulher da relação e tal. E a gente faz essas brincadeiras e tal. E a gente estava falando sobre isso. E eu falei assim: mas sabe o que é engraçado? Que dentro de casa, com as coisas assim dele, o Michael não tem muito zelo. Então essa roupa que ele gosta, pomposa, bonita, ele deixa jogada. Eu falo que o banheiro dele é uma zona, porque, gente, casamento, dica matrimonial pro casamento durar horrores, cada um com o teu banheiro, tá? O banheiro do Michael, gente, é assim, eu chamo de pântano. É o pântano. Assim, é pote que tá vazio, com escova, com não sei o quê, um monte de coisa entulhada. E daí
A toalha, eu gosto de trocar assim, até cada 3 dias eu gosto de trocar a toalha, eu acho que fica cheirando. Ele não, se deixar ele fica um mês com a toalha. Eu falo, Michael, olha o cheiro dessa toalha, olha esse banheiro, vamos ventilar esse banheiro, vamos, né, trazer um cheirinho aqui dentro e tal. E ele é mais desleixadão, com a casa, assim. Eu me importo muito com não é nem a limpeza, é a organização. Assim, eu tô olhando aqui pra mesa dele, que é bem do meu lado, assim, tá me dando pavor, porque tá aqui a correia uma das correias do relógio, tem um fone, tem um carregador, tá tudo virado. E eu não consigo é, viver nessa zona, nessa bagunça. E um dia eu perguntei pra ele, eu falei assim, Maicon, pelo amor de Deus, você não se irrita com essa bagunça e tal? Não, não me irrita. Eu falei assim, cara, então você, assim, você só é vaidoso, só quer ficar bonito porque os outros vão ver? Só para as pessoas que estão lá fora, que estão vendo você arrumado, você bonitão, assim, aí você se cuida, mas e você? Porque a nossa casa, ela é assim, o nosso, pelo menos a minha, depois de muitos anos, depois de muita luta, né? De ter construído meu lar, ele é o meu recanto, ele é o meu refúgio, então assim, não é só a questão de limpar, eu quero que esteja organizado, eu quero que as coisas estejam novas. Se tá quebrado, a gente joga fora, sabe, assim, uma luz queimou. Pelo Michael, a luz fica queimada. Ele dá um jeito, ele usa a lâmpada da lavanderia e tal. Eu não, poxa, nossa casa, não dá para viver. Porque assim, eu me lembro quando eu não tinha grana, a gente vivia muito no improviso, sabe? Era bem isso. Eu não tinha nem dinheiro e nem gosto para arrumar minha casa, porque parecia um improviso mesmo. E porque não é para os outros, veja, a gente não recebe pessoas na nossa casa assim. Eu não gosto. É algo muito meu, assim, não recebo qualquer pessoa na minha casa. Então é muito pra mim. Então eu tenho muito isso de a minha roupa de cama é semanal, eu gosto daquele cheirinho gostoso, eu gosto de um tecido que seja bom e tudo mais. E o Michael não. Ele é essa pessoa que é o pra fora. O bonito pra fora, o organizado pra fora e tudo mais. E vai, eu conheço, nossa, algumas pessoas que são nessa pegada de você abre, é a famosa cartela de adesivos do caderno, que a gente jura que vai achar vai usar lá na frente, acaba o caderno ficando podre, vai podre, joga fora o caderno e nunca usou nenhuma das figurinhas. Porque tem esse pensamento lá no fundo, arraigado, que o bom, o bonito é pro outro. E eu nasci numa casa que era esse pensamento. A minha mãe, ela tinha o como que chamava, gente? Não é enxoval. Ai, as coisas de casamento, presente de casamento, assim, os aparelhos, né? Aparelho de jantar, aparelho e louças e copos e tudo mais. E eu e a minha irmã e ela, obviamente, a gente cresceu tomando água, coca, enfim, no copo de requeijão. A gente só usava copo de requeijão. Prato, aquele prato de melanina, que é aquele prato de plástico, sabe? E as panelas do EPA, de quando ela tinha casado. E tinha uma cristaleira em casa, assim, que era cara, se abria assim, ó, só porcelana Oxford. Tinha jogos e jogos de prato, sopeira, molheira, bachela de alumínio, copos, coisa mais, gente, lindo, aparelho de garfo, faca, assim, coisa maravilhosa. E eu me lembro de viver, até quando eu morei com a minha mãe, e até hoje, se você for na casa dela, ela não usa essa louça. Até hoje, a minha mãe não usa essa louça. Não usa. Ah, quando via visita e tal, mas às vezes até vinha visita e ela dava um jeitinho e não usava aquela louça. Porque a gente tem esse comportamento de usar só para visita, de usar roupa nova só para sair, de guardar maquiagem, de perfume. Eu acredito que por 2 motivos. Né? Por muito tempo eu tive esse comportamento porque eu tinha medo de acabar. Então, como eu passei essa muita vontade quando eu era criança, adolescente, eu queria que as coisas rendessem mais. Então a minha maquiagem eu usava pouquinho, porque eu queria que ela rendesse mais, porque eu achava que eu nunca mais conseguiria comprar aquela maquiagem. E roupa a mesma coisa, eu falava, não, eu tenho que usar muito pouquinho, devagarzinho, para ela não estragar, porque vai saber quando eu vou comprar.
quando eu já tinha dinheiro, tipo, mas é a mentalidade que a gente carrega. Então, um pouco tem isso, de você ter medo de não ter mais acesso àquilo, e é muito bom, e você querer guardar numa caixinha, mas você acaba sempre deixando para um próximo. E geralmente um próximo que envolve outra pessoa, que outra pessoa vai ver. Então eu uso a minha roupa somente quando eu vou para fora de casa, que outra pessoa vai ver. Eu só coloco as toalhas bonitas quando eu tiver visita na minha casa. Eu só uso o guardanapo X quando tem uma pessoa dentro da minha casa. E eu fui muito essa pessoa. Mas muito, 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 muito. Tipo, eu tinha dó de usar algumas coisas e às vezes alguma amiga minha pedia emprestado, eu emprestava para ela. Olha que coisa maluca. Vocês conseguem entender, tipo assim, o nível de loucura? E aí eu te pergunto, você não acha muito estranho que só o outro mereça o teu melhor, mereça o mais bonito? E eu realmente acredito que a gente vai se acostumando. Eu já falei disso, que eu tive um namorado que ele saía lindo, maravilhoso, assim, ó, modelão, e dentro de casa parecia que eles tinham as roupas dele parecia que tinham sido roupas usadas na Segunda Guerra Mundial. E aí sobrou o espólio, assim, de guerra, ficou com eles as roupas que estavam furadas ainda com alguns tiros. Horrível. E eu acho que esse tipo de pensamento, este tipo de comportamento, invariavelmente vai refletir nas relações. As relações, elas acabam sempre sendo um espelho do que a gente acha que merece. O tipo de relação que a gente carrega, e por isso talvez algumas pessoas não consigam pôr limites, encerrar algumas relações, refletem aquilo que elas acham que merece. E pessoas que acham que merece muito pouco, pessoas que têm esse nível de merecimento muito baixo, geralmente são pessoas que vão procurar gente fodida, com perdãozíssimo da palavra. Elas vão se apaixonar perdidamente por pessoas assim que não vai querer ela, que vai judiar, que vai abusar, porque lá no fundo elas acham que uma pessoa melhor, que uma pessoa cuidadosa, que uma pessoa amorosa não é para ela. Que é muito bom para ser verdade. É muito bom para ser para mim. Eu não sou o tipo de pessoa que mereça isso. Eu não sou o tipo de pessoa, veja, que possa em algum momento, eu que sempre fui criada para o outro, fazendo para o outro, me zerando para o outro, eu não posso ser uma pessoa que tem alguém que faça tudo por mim. E aí eu me adianto, eu vou fazendo as coisas, eu não precise fazer por mim, porque no fundo você acha que não merece. Lá no fundinho, a gente fala, é nosso ato de serviço e a gente vai fazendo, mas no fundo a gente acha que não merece, não. A gente não tá nem acostumado com o que é bom. É difícil. Você sabe que logo que eu comecei a ganhar um dinheirinho, eu falei assim, eu quero aprender tudo das comidas. E aí eu fiz uns cursos de culinária, e aí eu fui aprender de uns queijos, vi uns vinhos e tal. E, me apaixonei por coisa boa, assim, sabe? Mas até para você comer a coisa boa, você tem que ter lastro, você tem que ter costume. A primeira vez que eu provei um parmesão capa preta, muito bom, primadona, gostoso. Eu me lembro que eu estranhei, assim, achei estranho e tal, e depois, obviamente, conforme eu fui, né, combinando com algumas coisas, o meu paladar, ele começou a se acostumar com aquilo que era muito bom. Porque a gente que é criado no arroz e feijão, meu filho, a hora que come essas coisas, não gosto, credo. E, na verdade, às vezes é essa barreira que a gente cria, achando que não merece. Eu nunca vou ter condição de comer isso, então eu já nem quero provar e eu já nem quero saber. Então, uma forma que eu vi de romper esse padrão, e eu faço ainda muita força, tá? Porque tem hora que eu vou falar pra você que essa botadorazinha dentro de mim, sabe, vem forte, não merece tanto assim, tá? A hora que vem, bate bem forte. Mas uma coisa que eu tenho feito, e é o prático, né? Eu tenho não deixado as coisas boas só para as pessoas. Eu tenho usado todas as roupas que eu tenho. Não tem mais essa coisa de roupa de sair. Eu uso conjunto fitness, tênis, perfume. Nossa, perfume. Gente, eu comprava perfume. O perfume vencia. Mas eu ficava assim, ó, no conta-gota. Não sei quando eu vou conseguir comprar,
não mereço, não sou capaz. E aí não utilizava aquilo que eu tinha. Então, se você, talvez, esteja entrando nessa sequência de relações que tá tudo lascada, sabe? Sempre se envolvendo. Às vezes não é dedinho podre, não, meu bem. Às vezes é sua crença de merecimento mesmo. É tipo, eu tenho que aceitar isso aqui porque é o que tem, é o que tá no mercado. E aí você vê gente entrando em relação fadada ao fracasso, de amizade, de relacionamento, de trabalho familiar, porque acha que não merece melhor. E não vai ser eu falando aqui que você merece o melhor que a chave vai virar. São com pequenas atitudes que você vai ter no seu dia de tipo, ei, não vou tolerar esse desrespeito aqui não. Eu não mereço isso. Oxe. É uma coisa que eu sempre tive. Eu não, eu alguns homens já gritaram comigo, mas até o momento que eu falei, epa, mas meu pai, que é meu pai, nunca gritou comigo, como é que um homem de fora que não tem convívio nenhum comigo tá gritando? E aí eu comecei a levantar alguns padrões. Então começa a ver, né? E é insidioso, tá? O negócio acontece que você às vezes não sabe o que está acontecendo, você não sabe que é um padrão que já está dentro de você. Se você não está aceitando essas coisas pela metade, sabe? Se você não está aceitando, sabe, sua crença de merecimento tá lá para baixo da barriga da cobra. É, se não tá aí aceitando e tolerando as coisas, porque é o que eu mereço, eu não vou encontrar nada melhor. Para mim não tem nada melhor, eu nunca consegui nada melhor. São falas que a gente tem que começar a mudar, sabe? Virar vitrola dentro da nossa cabeça. Comece com esse passo prático, sabe? A toalha use a boa. O seu lençol use o novo. Mas eu tenho medo de. É feito para gastar, gente. É bem de consumo, é material. É feito para gastar. Se você não gastar usando, a traça vai e come. Então vai lá. Aproveita esse Natal, faz uma limpa. Nossa, eu fiz uma limpa aqui em casa, limpa giga, tá? Coisa que eu não tava usando, vamos usar. Prato. Saí olhando pro Mike e falei assim, o quê? Eu tô com um prato lascado. Uns garfos que você fazia força, o garfo entortava. Eu falei, o quê? Tá maluco? Aí depois sai lá lindo, pimpão, comendo em garfo que entorta os dentes. Tá maluco? Não. Limpei tudo. Falei, ó, vamos começar bonito. Vamos começar 2026. É copo novo, xícara nova, sabe? As coisas bonitas em casa. Como se a gente recebesse visita todo santo dia. Se é na base da visita, então pensa que você está recebendo a Rainha Elizabeth todo santo dia na sua. Coitada, que Deus a tenha, né? Já foi embora. Mas sei lá, uma pessoa muito importante. Não consigo pensar em alguém agora. Uma pessoa muito importante. Porque você, pomba, é essa pessoa importante. E vamos aumentar esse senso de merecimento. Um beijo e até a próxima.